Olá, eu sou Elizabeth e estou fazendo uma série de leituras de contos de fadas, histórias, fábulas em versões mais antigas. Eu vou ler uma história do Hans Christian Andersen, que é A Menina que Pisou no Pão, mas antes disso eu vou fazer uma pequena apresentação sobre ele, que é um autor um pouco que traz histórias de certa forma diferenciadas das dos outros autores, como, na verdade, autores não, coletores, né, como Grimm, os irmãos Grimm, Charles Perrault e outros. Essa apresentação e esses comentários estão nesse livro aqui, Contos e Histórias, que foi uma seleção e tradução da Renata Cordeiro e que foi lançado por ocasião das comemorações dos 200 anos do Andersen. Eu acho que é interessante para a gente olhar de uma forma um pouco diferenciada para as histórias dele, que foram trabalhadas de uma forma mais infantilizada, talvez, na versão da Disney, por exemplo, da Pequena Sereia. Então, vou ler um pedaço aqui. Hans Christian Andersen nasceu em Odense, Dinamarca, em 2 de abril de 1805, numa família pobre. Depois da morte do pai, em 1816, e das segundas núpcias da mãe, em 1819, ele partiu sozinho e sem recursos para Copenhague. E após tentativas infrutíferas no mundo cultural, canto, teatro e dança, porque dizem que ele tinha uma voz bem ruinzinha, em 1822, graças a um diretor de teatro, Jonas Collin, ele obteve uma bolsa que lhe permitiu estudar o secundário. Terminados os estudos, os anos que se seguiram lhe foram propícios. Andersen escreveu peças de teatro, como Amor na Torre, Nicolau, e foi com uma narrativa fantástica inspirada por E.T.A. Hoffmann, Passeio a Pé do Canal de Holmen à ponta leste da ilha de Amage, de 1829, que ele obteve o primeiro sucesso. Na sequência, graças ao apoio de Jonas Collin, Andersen ganhou recursos para viajar. Em 1833 e 1834 foi à França, Alemanha e Itália. De volta à terra natal, escreveu sobre os lugares que visitara, bem como romances em geral de inspiração romântica, como O Improvisador, 1835, além de uma sucessão de relatos autobiográficos, que culminará em O Conto da Minha Vida, de 1855, em que ele diz: "Minha vida é um lindo conto marcado pela sorte e pelo sucesso." Uma publicação de 1971 a 1977, da sua vasta e ativa correspondência, do seu chamado Diário, Agenda, Observações e Caderno de Anotações, então essa publicação fornece ideias extraordinariamente diversas da sua vida, obra e complexa personalidade. Uma dessas ideias é de que, quando Andersen tinha a intenção de escrever um conto ou história, ele não pensava primeiro nas crianças, mas nos adultos. Com certeza, as suas primeiras obras desse gênero, que vieram a lume entre 1835 e 1842, os contos para crianças, pretendiam dirigir-se ao público infantil, mas a fórmula desaparece em 1844 para nunca mais voltar. Em 1835, evidentemente, Andersen seguiu o exemplo dos irmãos Grimm, que escreveram para crianças, mas com vistas a recuperar o folclore, a alma do povo, pedra de toque do romantismo. Mas por vezes ele chegava até mesmo a se irritar quando queriam levar crianças para ouvi-lo. E poucos meses antes de morrer se indignou contra uma estátua sua feita pelo escultor Sabe, em que ele está cercado de crianças. Eu disse que os meus contos eram tanto para os adultos quanto para as crianças, e que estas últimas compreendiam somente as personagens secundárias, que só as pessoas maduras viam e compreendiam tudo. Isso está escrito no diário do dia 4 de junho de 1875. Além do mais, ele tinha o hábito de ler cada conto seu, assim que o redigia, a quem o quisesse ouvir, e geralmente quem o ouvia não era uma criança. O que não significa que não pensasse também nas crianças. Ele diz numa carta a seu amigo e protetor Ingman: "Pego uma ideia para adultos e a conto às crianças, sempre me lembrando de que o pai e a mãe geralmente a escutam, e que é preciso dar-lhes assunto sobre o qual pensar." Quando ele redigiu, ele sempre lia, que não era para as crianças em primeiro lugar. Quando ele redigiu As Galochas da Felicidade, em 1838, ele ressaltou: "Por estes tempos estive escrevendo um conto, que não é destinado às crianças." Isso está na carta a Garranck, de 10 de fevereiro de 1838.
Uma narrativa lúgubre, como A Virgem das Geleiras, se hoje for escutada ou lida por meninos e meninas, talvez os desassossegue. E o que dizer do lindo, porém tristíssimo, O Porco de Metal, repleto de referências culturais que enche de lágrimas os olhos dos adultos. Em Novos Contos, de 1844 a 1848, e Novos Contos e Histórias, no período de 1858 a 1860, percebe-se já no título a sua tendência a não escrever primeira, especialmente para o público infantil, o que se dará até a sua morte. Quanto ao gênero, Andersen está longe de imitar os seus predecessores, Perrault, Galland e Hoffmann, os irmãos Grimm. E essa questão é bastante delicada. Ele costumava usar 6 palavras para designar as suas obras: Eventir, Story, Fortelle, Parabel, Sagn e Legende, que literalmente podem ser traduzidas como contos de fadas, história, narrativa, parábola, conto, pura e simplesmente, e lenda. Há muita discussão em torno disso. No entanto, o que se poderia dizer, mas não categoricamente afirmar, é que no Eventir predominam as imagens e há a presença de um elemento maravilhoso. Já na história, predominam os fatos concretos e as ideias, e a temática tende mais para o realismo. Hans Christian Andersen morreu em Copenhague em 4 de agosto de 1875. As suas obras, traduzidas em mais de 80 idiomas, têm gozado de sucesso duradouro e inspirado escritores, diretores de teatro e de cinema, coreógrafos, escultores e pintores. Eu vou fazer depois um outro vídeo curtinho com uma análise aprofundada dos temas recorrentes nas obras do Andersen. Até lá!